Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês. Estamos aqui de novo, nosso canal Provérbios W. Se você ainda não é inscrito, vá lá, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha e compartilhe com o maior número de pessoas aí para que elas possam, ter acesso a uma ministração da parte de Deus. E hoje nós vamos falar de uma passagem que se encontra lá no Evangelho de Lucas. Lucas, seu capítulo 6, a partir do versículo 6. Passagem já bem conhecida, né? Nos fala do homem da mão ressequida. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Oh, glória! Amém. Meus amados, durante o tempo aqui que Jesus esteve entre os homens, né, ele batia muito de frente com aquela turma lá, aqueles fariseus, os doutores, os escribas, os intérpretes da lei. E era uma galera difícil, rapaz. Era um pessoal ali complicado, porque eles colocavam a lei, a observância da lei, acima de tudo. Para eles ali, a lei é que era Deus. Não era Deus acima de tudo, não. Muito pelo contrário, eles queriam ali, não, é a lei. É a lei, tudo era lei. Eram legalistas ali, complicado. Mas Jesus foi lá na sinagoga, e ali, né, de acordo com o que nos relata aqui o texto, ele encontrou lá um cidadão que tinha a mão direita ressequida. Não sei lá, mas a mão direita do cara era ressequida, ou seja, o cara não tinha ali a movimentação, né, da sua mão direita. E Jesus simplesmente foi e curou a mão do cara. Mas antes ele bateu de frente ali com os judeus, né, que estavam ali olhando. Bom, vamos ver se ele vai transgredir a lei, se ele vai curar alguém aqui. Tanto que ele fala, pô, vem cá, no sábado, o que é melhor? É fazer o bem ou fazer o mal? Isso que eu já estava batendo de frente com eles. Olha, enquanto vocês estão aí, né, arrazumando entre vocês o que vão fazer comigo em pleno sábado, se eu fizer uma coisa boa, vocês estão planejando aí o mal. Ih, rapaz. Mas isso aí é assunto para uma outra ministração. O que eu quero é, dizer aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês, voltando ao caso aqui do homem da mão ressequida. O que Jesus fez com esse homem foi bem mais do que um milagre ali de devolver, né, o movimento da mão daquela pessoa, daquele homem. Todas as curas e milagres que Jesus fez,
Jesus fazia naquele tempo, né? Ela transcendia os aspectos físicos, não era somente uma questão física na vida das pessoas. Elas visavam devolver ali aos curados, principalmente uma coisa que eles já haviam perdido, a dignidade, né? Que antes era deplorável aos demais. Ao ter a sua mão curada, aquele homem ele recebeu uma bênção bem maior do que ele imaginava. Ele teve de volta a alegria de ser como ele deveria, né? A sua alegria, a alegria dele foi transbordante. Pô, mas só pela... mas não foi só por ter recuperado o movimento das mãos, não. Ele teve, assim, o mais importante, que foi a sua paz interior, a sua dignidade, a sua alegria. Olha só, naquele tempo, os judeus, né, eles, entre as suas regras de purificação, eles tinham ali um protocolo muito rígido, muito rigoroso, né, na parte, assim, da higiene, da purificação. Tanto é que, olha só, né, eles usavam a mão esquerda para os serviços considerados assim, não muito higiênicos para os padrões da época. Entre tais serviços ali, quando uma pessoa ia fazer as suas necessidades físicas, né? Ou seja, o número 2, né? Quando eles iam fazer, né, o número 2 ali, usavam melhor, não ia falar rasgado, né? Quando o cara defecava, ele usava era a mão esquerda para se limpar. Ele limpava-se com a mão esquerda, porque a mão direita era para serviços mais nobres, né? Como o comer, né? E a saudação uns para com os outros. Então, como aquele cara tinha a mão esquerda ressequida, ele não tinha como, ele tinha que fazer tudo com a mão esquerda, a mão direita não tinha jeito. Ele usava a mão esquerda, além para se limpar, né, depois que defecava, usava para comer e usava ali para cumprimentar, né? E qual o judeu naquela época? Não, cara, purificado, fariseu, ia querer pegar na mão de um cara daquele? Nunca! Ele considerava o cara impuro, ou seja, ele já sofria bullying ali naquele tempo. Era um cara considerado nojento. Então aquele cara sofria. O pessoal fala hoje muito de bullying, que não sei o quê, que a pessoa entra... acontece muito isso aí. O cara fica sem graça. Porque tu começa, né? Começa ali a encher o saco e tal. Então a dignidade dele havia se perdido. Isso deixava isolado e calado. Ele estava lá na sinagoga, mas estava lá quietinho. Ninguém chegava perto dele, né? É bem parecido com algumas situações hoje, né? Porque às vezes a pessoa chega, está lá na igreja quietinho, ninguém vai nele. Será por quê? Ou porque o cara é feio, porque o cara é esquisito? Não sei, mas o cara está lá. Alguma coisa que lhe falta como dignidade, ele está lá escondido, quase não conversa, seja na sua timidez. E a gente deve se aproximar dessas pessoas. Jesus aproximou daquele cara e ainda falou, vem cá, meu irmão, vem aqui, ó, vem aqui. Sai de onde você está, vem aqui, bem no meio aqui, ó, onde todos verão a sua dignidade ser devolvida. E ele fez isso em pleno sábado, naquele sábado lá, né? Para mostrar aos hipócritas da época que o ser humano, a pessoa, sempre esteve acima de padrões religiosos, né? Ao curar a mão daquele homem, a dignidade foi devolvida junta. Quantas pessoas devem estar com algo ressequido em nosso meio hoje? Olha, Jesus, ele já te perdoou por isso, já te curou por isso. E não compete a mim, não compete a ninguém dizer que você esteja errado ou certo. Se você está divorciado, se você não leva uma vida assim considerada por mim, assim, uma vida santa e irrepreensível. Não.
Jesus pode sim devolver a sua dignidade. Ele vai devolver a sua dignidade, como devolveu a minha em muitas situações em que eu me senti ali totalmente ressequido. Mas Jesus devolveu a minha dignidade, ele vai devolver a sua. Ele já devolveu a sua. Mesmo que alguns assim possam não reconhecer, mas é problema deles com Deus. Mas Jesus já devolveu a sua dignidade. Tome posse disso. Não se sinta inferior e nem excluído no meio daqueles que se acham muito limpos, porque eles são mais sujos. Não estou aqui criticando nada, ninguém, e sim uma religiosidade. A pessoa não pode sentir-se humilhada por alguma situação, seja uma deficiência física, uma deficiência moral, uma deficiência espiritual, não, muito pelo contrário. Jesus devolve a dignidade para quem o busca. Aquele homem da mão ressequida estava lá no cantinho dele, mas estava escutando os ensinos do Senhor Jesus. Ele estava lá buscando a ouvir aquela palavra daquele homem que haveria de transformar a sua vida. Vá, busque a Cristo como aquele homem fez. Busque ele, passe a ouvi-lo, passe a estudar sobre ele, passe a aprender da palavra dele. E ele te chamará. Ele te chamará e você será honrado no meio daqueles que por muitas vezes estão te criticando. Mas saiba que na sua casa isso não vai acontecer não. Você pode ficar lá, que não sei o que e tal. Vá aonde Jesus se encontra. Não, Jesus está na minha casa. Amém! Mas Jesus quer te honrar no meio daqueles que te criticam, no meio daqueles que te rejeitam. Amém? Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe a todos nós.